queridos, como vão? Tudo bem? Então vamos aqui para nossa English Class, nossa videoaula de hoje, retornando àqueles termos, aquelas palavras que vocês fizeram logo na primeira atividade, os adjetivos em inglês, né? Então gostei das respostas ali que eu vi, tá? Todo mundo que respondeu recebi na minha planilha. E muita gente colocou, né, de forma bem acertada, vamos dizer assim, o adjetivo hopeful para definir esse momento, né? Eu havia perguntado como vocês estavam sentindo durante, né, toda a pandemia e como estão se sentindo agora com essa retomada das aulas, né? Então muita gente colocou ali hopeful, que é esperançoso, com esperança, e de fato, né, é o que nós precisamos para seguir em frente. Algumas pessoas colocaram afraid, que significa medo, né? Mas é completamente justificável, né? Afinal de contas, nós estamos começando um novo momento, aulas à distância, modelo remoto. Então dá um pouco de medo, né? Algumas pessoas ficam no início confused, né? Que é confuso, tá? Mas vamos ficar calm and relaxed, né? Porque no início um pouco mais complicado, mas a gente vai aos poucos ajustando, tá certo? Gostei, né? Muita gente lá colocando que ficou happy com esse retorno, né? Afinal de contas a gente manteve um ano, né, sem nenhum contato, ficamos muito tempo distantes de qualquer forma de contato, tá bom? Então vamos manter optimistic, que é otimista, né? Otimista, otimismo, e aí vamos seguir em frente com as nossas videoaulas. Só para a gente ver aqui, né? Afraid já tinha dito, medo, anxious, que é ansioso, calm, confused, disappointed, excited, que é entusiasmado, exhausted, que é exausto, frustrated, happy, hopeful, impatient, optimistic, relaxed, sad, scared, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Eu só quero revisar rapidamente com vocês. Vocês já viram, tá? Em outros momentos, as formas verbais para nos referirmos ao presente e ao passado. Eu estou usando aqui o verbo to be, tanto na forma presente quanto na forma do passado. É só uma forma de revisar mesmo para a gente entender como é que podemos responder utilizando aqueles adjetivos, ou formar frases utilizando aqueles adjetivos. I am, espaço, now. Nesse espaço aqui você coloca um adjetivo, por exemplo, I am happy now, estou feliz agora. I was yesterday, ou seja, eu estava, é o passado do verbo to be, tá, certa forma irregular do verbo. Lembram daquelas tabelinhas que nós estudamos, verbos regulares e irregulares? Pois é, aqui eles voltam, tá certo? O verbo irregular do verbo to be. I was confused yesterday, por exemplo, tá bom? Yesterday que significa ontem, isso você lembra também. Tonight, que é esta noite, today, que é hoje, she is, algum adjetivo aqui, she is disappointed tonight, you are sad today. Então você pode completar aqui com qualquer adjetivo. She was, espaço, last week. Last week significa semana passada, tá bom? Então isso aqui você lembra também. You were, que é o verbo to be no passado, para os pronomes you, we, they. Last month, que significa mês passado. Então, she was scared last week, estava assustada semana passada. You were afraid last month, você estava com medo mês passado. E assim por diante, tá? Só para a gente retomar mesmo, só para a gente não esquecer, tá certo? Como a gente ficou um ano fora, né? Algumas pessoas podem até não lembrar das estruturas básicas do verbo to be. How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? I am hopeful today. Tá? Hopeful aqui entra novamente, hopeful, que é esperançoso, com esperança. How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? E o passado também, que a gente usa
aqueles elementos que nós estudamos em outros carnavais, vamos dizer assim, né? Yesterday, que é ontem. Como você estava ontem? I was scared. Eu estava assustado, tá bom? Verbo to be utilizando aqui. Novamente, só para que vocês não esqueçam, tá certo? O verbo to be no presente e o verbo to be no passado, sendo que o was, were é a forma irregular do nosso onipresente verbo to be, tá bom? Vamos seguindo aqui então para o seguinte, deixa eu mostrar aqui por que o verbo to be é importante, porque ele aparece em alguns momentos. Vocês viram lá no primeiro quadro, né, na atividade da semana passada, a palavra afraid, que significa medo. Então, obviamente, quando você vê I'm afraid, você traduz como eu estou com medo. De fato, quando você coloca I'm afraid of, e essa palavra afraid a gente vai ver que pode ter outros significados, tá bom? I'm afraid of, com essa preposição of aqui que eu estou mostrando, aí realmente, tá certo? Eu tenho medo, eu estou com medo, tá bom? I'm afraid of the pandemic, eu estou com medo da pandemia, é um exemplo, tá bom? Porém, se eu coloco I'm afraid, pode significar, obviamente, eu estou com medo, mas tem outros significados também. A expressão I'm afraid pode significar infelizmente, lamento, sinto muito, temo que, né, no sentido de temer alguma coisa, acho que. Entendam, o verbo to be, como o verbo to be, né, no caso aqui, quando ele tem o of logo após, é certo, tá certo? Eu tenho aqui I'm, que é o verbo to be, a expressão afraid e logo depois o of. Então, geralmente, nesse caso aqui, é certo que é eu tenho medo. I'm afraid, você tem que conseguir entender, por exemplo, o sentido que a pessoa, ou que o cartunista, nesse caso aqui, tá certo, tentou passar pra gente. Nem sempre significa eu estou com medo, tá bom? Então, é uma forma mais cortês, vamos dizer assim, de dizer não tô afim, tá? Não vai dar, essa coisa toda. Então você utiliza I'm afraid. Olha esse exemplo aqui. I'm afraid you have humans. Então você tem aqui um planeta representando o planeta Terra, né? A gente está vendo aqui os continentes e um astro maior, que Júpiter no caso, né? Que tem aquele famoso anel. É Júpiter? Não, desculpe, Saturno, né? Os anéis de Saturno, tá? Então aqui ele está utilizando esse anel como uma forma de médico, né? Aquele aparato do médico, e é como se fosse uma consulta, né? Uma consulta entre os planetas. I'm afraid you have humans, ou seja, né? Temo que, eu acho que você tem humanos. Então o diagnóstico que esse planeta está dando para o planeta Terra é que a causa da doença, né, do planeta Terra são os seres humanos, tá certo? Então aqui é uma crítica que o chargista faz a nós, seres humanos, e o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, tá bom? Vamos seguindo aqui, que agora vamos mostrar um momento histórico, que é o momento em que o Super-Homem virou hóspede do Batman na Batcaverna, né? A gente está vendo aqui o Super-Homem, o mordomo do Batman, Bruce Wayne, que é o Alfred, né? O Alfred está lá, né, fazendo sua função, descendo na Batcaverna, e ele diz: Not staying for tea, Master Kent, mestre, né? Ele chama todo mundo o patrão, né? No caso o patrão Bruce, né? Patrão Kent agora, interessante isso, né? Mas veja, não vai ficar por chá, patrão Kent, né? I'm afraid not, Alfred, and you don't have to call me master. I'm afraid not, Alfred. Nós temos aqui a expressão I'm afraid not, que é aquele caso que eu falei. I'm afraid not, eu receio que não, infelizmente não, tá certo? É uma forma mais polida, né? Uma forma mais, digamos assim, educada para dizer não vou ficar e pronto, né? Um jeitinho aqui que eles dão. I'm afraid not, Alfred, ou seja, receio que não, Alfred, infelizmente não, Alfred. And you don't have to call me master, e você não tem que me chamar de patrão ou mestre. Good.
Let's remember that. O Alfred parece que não gosta muito da invasão ali do super-homem na Batcaverna, né? Bom, vamos lembrar disso, tá? Então, tomem cuidado, tá? Com esse I'm afraid not, ou I'm afraid, tá certo? É uma expressão comum na língua inglesa, tá? Só para a gente ficar aqui bem atentos com esse verbo to be, essa combinação toda aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, tá bom? Com mais atenção. Se a dúvida permanecer, manda um e-mail para mim que eu vou tentar sanar a sua dúvida, tá bom? Bom, a gente tem um gráfico aqui agora, tá? Ele está dizendo o seguinte: Majority of Americans are scared of contracting COVID-19. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: um outro elemento que é muito utilizado, aparece com frequência nos textos, que é esse aqui, o nosso querido verbo will. A gente já viu também em outros momentos, tá bom? A gente vai rever também ao longo dessa nossa trilha, dessa nossa unidade, tá bom? Mas veja, eu quero mostrar aqui, para relembrar vocês, they will contract COVID-19. O que é esse Will aqui, tá bom? Não é Will Smith, não é nenhuma alusão a Wilson, a um cara aí chamado Will, não, tá bom? O Will, ele é um verbo auxiliar para o future tense, ou seja, se você encontrar o Will aqui, o verbo que estará logo a seguir será conjugado no futuro, tá certo? Então, eles contrairão Covid-19. No caso aqui, essa frase, né, eu peguei desse trecho, né, que a maioria dos americanos estão assustados em contrair a Covid-19. Share of US adults say they are very old or somewhat scared they will contract COVID-19. Ou seja, parte dos adultos americanos dizem que eles estão muito ou um pouco assustados em que eles irão contrair, ou que eles contrairão a Covid-19. Então a gente tem um gráfico aqui, né, está demonstrando aqui essa evolução, chegou a um nível ali no final de março, de 60% desses americanos, né, tinham esse medo, muito medo, algum medo de contrair a Covid-19, ele manteve-se estável, né, teve algumas quedas e chegou em setembro, né, a abreviação aqui de setembro, em setembro do ano passado, a 55% dos americanos adultos, mais da metade, né? Mais da metade da população adulta tem medo de pegar, de contrair a Covid-19. Mas aqui deu para entender, né? O will, o que significa esse will, logo a seguir, o verbo será conjugado no future tense, no tempo futuro, tá bom? Eu tenho aqui uma declaração de um médico lá dos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: The modern vaccine will be distributed much more widely. The modern vaccine will be distributed much more widely. Esse will tá aqui de novo, tá certo? Ele aparece. Will be. Olha o verbo to be aparecendo aqui de novo. Não tem jeito, né, gente? A gente não se livra dele tão fácil, tá? Will be. Então veja, a vacina da Moderna, que é uma das vacinas que estão aí servindo para nos livrar dessa doença, the Moderna vacina, a vacina moderna da Moderna, will be, se be, o verbo to be significa ser ou estar, então be com will aqui será distribuída much more widely, ou seja, será distribuída muito mais amplamente, né? Isso aqui é uma previsão que eles fizeram lá para outros países, né, Estados Unidos e Europa. Então, deu para entender aqui o que significa esse querido will, tá certo? Então, o que nós vimos aqui nessa aula de hoje? Nós vimos uma revisão do verbo to be, will e I'm afraid, tá certo? O que significa a palavra I'm afraid junto a um verbo to be, junto a uma preposição, tá certo? Então, com isso a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Então, tem exercícios para essa videoaula em que vocês vão colocar em prática o que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Então, take care, see you, bye bye.